12 horas 11 minutos, muito boa tarde, no ar mais uma edição do Giro de Notícias, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Giro de Notícias é jornalismo em primeiro lugar. Jornalismo em primeiro lugar, certamente, para você que está do outro lado do rádio acompanhando a nossa programação. Você aí do outro lado também da telinha acompanhando a nossa programação, portal Diário Cidadão, você que acompanha no celular, no seu computador, enfim, bem-vindos. Fazemos jornalismo, pode ter certeza disso, pensando em você. E agora com mais responsabilidade ainda, 12 horas 12 minutos, sem ele que certamente terá uma cadeira fixa aqui na bancada do jornalismo da 104 FM, Sérgio Fleury Moraes, pode ter certeza disso. Por tudo que ele representou e por tudo que ele deixou para nós e que certamente todos os dias, naquelas pautas, naquelas dificuldades das matérias, enfim, vamos fazer, de qual maneira iremos fazer essa matéria, a definição de tudo isso, a forma que vamos terminar essa matéria, né? Até eu recordo que em algumas matérias complicadas, eu mesmo quantas vezes entrei em contato com o Sérgio, mostrando a matéria, né? E esperando um feedback dele para saber o que realmente a gente iria colocar, o que iríamos colocar nesta matéria. E muitas vezes eu afoito para levar essa matéria ao ar ou para escrever essa matéria, ele com aquela tranquilidade, com aquela experiência, o momento não é agora. Essa matéria falta algo, segura. E muitas matérias na área investigativa, eu acabei ficando com a matéria e não levando a matéria ao ar porque ela não tinha fundamento. Para mim tinha fundamento, para ele não tinha. E aí, sempre no final, ele tinha razão. Então, foi um mestre para mim, em especial. Para muitos, eu estou falando da minha pessoa, mas para muitos, pode ter certeza disso, ele foi o grande professor. E sempre será lembrado aqui na 104 FM. Sem nenhum convidado na 104 FM, pode ter certeza, a cadeira dele sempre estará, como está hoje, em homenagem. Daqui a pouco você vai acompanhar, através das imagens, no portal Diário Cidadão, o Marcos Pelegatti, que faz parte dessa bancada. Ao lado sempre estava o Sérgio. E essa cadeira, obviamente, não tendo nenhum convidado, num bate-papo de jornalistas, você pode ter certeza que essa cadeira sempre será lembrada e sempre será uma homenagem para esse baita jornalista que dispensa comentários, deixa um legado muito grande, não somente em Santa Cruz, na região, mas no estado, no mundo também, porque ele mudou a forma de fazer jornalismo, pode ter certeza disso. Poderia ter ganhado o mundo, mas não quis, pelo amor que tinha em Santa Cruz do Rio Pardo, ficou aqui. Ficou em Santa Cruz do Rio Pardo e foi o fundador do Jornal Debate. Jornal Debate que encerra sua história com a morte desse grande jornalista. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Marcos Pelegatti, você revelação do jornalismo em Santa Cruz do Rio Pardo. Bem-vindo na nossa programação nesta segunda-feira de homenagens ao grande professor Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde aos ouvintes da 104 FM, a todos que nos acompanham também através do portal Diário Cidadão. Uma justa homenagem, né, Dário, pelo Sérgio que tanto fez por Santa Cruz do Rio Pardo, né? E os últimos momentos dele também aqui na Rádio 104 FM. Na última sexta-feira estávamos aqui apresentando o jornal Giro de Notícias, Marcos Pelegatti, Diego Singolani, prefeito Santa Cruzense, numa entrevista já caminhava para a reta final quando eu acabei recebendo essa triste notícia pelo meu amigo advogado competente, Dr. João Gabriel. O André, filho do Sérgio, acabou postando. Ele entrou em contato comigo um pouco antes, não consegui falar com o André. E ele acabou postando e o Dr. João Gabriel, de imediato, acabou passando para mim essa triste notícia que eu jamais iria imaginar colocar da forma que foi colocado na última sexta-feira. Daí nós paramos, né, porque não tem como você dar sequência naquilo que estava sendo colocado ao ar, a entrevista com o Diego Singolani, prefeito, sem clima, tanto para nós, jornalistas, como para o prefeito também, que em especial era amigo do Sérgio. Como todos os grandes políticos aqui de Santa Cruz, aqueles criticados, aqueles que não foram criticados, aqueles que muitas vezes tiveram em matérias estampadas no Jornal Debate,
mostrando também o bom trabalho desses políticos, mas muitas vezes também mostrando as pisadas da bola, né? Ou as pisadas de bola que alguns políticos acabam aí cometendo, mas todos compareceram no velório, no sepultamento do Sérgio Fleury, mostrando o carinho e o respeito. Sabia entender que era o trabalho do jornalista e não tinha chute na canela, e sim muito respeito, né? Tinha muita qualidade, e foi demonstrar tudo isso no sepultamento do Sérgio Fleury no último sábado. Ele foi velado na Câmara de Vereadores em Santa Cruz, um local onde passou certamente a maioria do seu tempo como jornalista, né? Cobrindo ali grandes eventos, sessões, enfim, e nada justo. Essa homenagem foi feita aí para o Sérgio Fleury Moraes, que foi velado na Câmara de Vereadores. O próprio presidente da Câmara, Lorivaldo Raixis, de imediato, quando ficou sabendo, ofereceu à Câmara de Vereadores, a família aceitou e ele foi velado na Câmara de Vereadores. Aconteceu um cortejo pelas ruas de Santa Cruz do Pardo, passando ao lado do debate, esse local histórico no jornalismo, ali onde ele escreveu grandes matérias. E aí então caminhamos para o cemitério de Santa Cruz do Pardo, onde aconteceu o sepultamento. Em meios a tantos amigos, dores, ali as pessoas mostrando do seu sentimento, dando seu último adeus a esse grande jornalista. Nós, enquanto representante do jornalismo, amigo dele da maneira que sempre fomos, fizemos ali o nosso trabalho também, difícil, mas ao lado do Marcos Pelegatti, gravamos com algumas pessoas, principalmente da área política, o que representou o Sérgio para os nomes aí que você vai ouvir a partir de agora na 104 FM. Começamos em especial com o maior nome político da atualidade em Santa Cruz do Rio Pardo, Ricardo Rossi Madalena, que também era amigo do Sérgio Fleury, compareceu, acompanhou o cortejo e esteve ali no último adeus a esse grande jornalista. Ele falou com o jornalismo da 104 FM e também do portal Diário Cidadão. Notícias é jornalismo em primeiro lugar. Estamos ao lado do deputado estadual Ricardo Rossi Madalena, nesse momento de despedida do jornalista Sérgio Fleury. Ricardo, você que é um político hoje, o maior político de expressão na história de Santa Cruz do Rio Pardo, como que você define quem foi o Sérgio, principalmente na política, uma área que você hoje representa o maior nome da nossa cidade? Olha, primeira palavra, um grande amigo, uma pessoa que eu tinha um respeito, um carinho muito grande, e combateu o bom combate. Tenho convicção e certeza disso, sempre com responsabilidade, sempre uma pessoa séria, competente naquilo que sempre fez e vai deixar saudades. Tenho convicção disso. A gente sabe que o bom jornalista, ele acaba travando principalmente uma briga até sadia com os grandes políticos. E você é um grande político. E o Sérgio, um baita de um jornalista também. Como que é conviver? Porque o Sérgio não deixou de ser o seu amigo, mas também não deixou de fazer jornalismo. E vice-versa, você não deixou de ser amigo dele e também conseguiu fazer essa política. Como que é conviver com tudo isso, sem mágoas? Olha, nunca houve mágoa. Eu acredito que de ambas as partes. Porque sempre houve o respeito acima de tudo. É isso que eu tenho para dizer. Ricardo, qual o legado que o Sérgio deixa para você, em especial ao deputado estadual Ricardo Rossi Madalena? Que o jornalismo, sempre tem que ser feito com seriedade. E esta era a marca dele. Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. Ao lado do prefeito Diego Singolani, num momento muito complicado para a nossa classe de jornalismo, onde a gente acaba de enterrar o jornalista Sérgio Fleury Moraes. Inclusive o Diego, que estava na entrevista ao vivo na sexta-feira, onde acabamos recebendo essa triste notícia. Diego, você que é um político novo, mas um político de expressão. Como que foram esses últimos tempos aí, você político e o Sérgio jornalista? Como que você define o jornalista Sérgio Fleury Moraes? Eu defendo e coloco o Sérgio como o defensor da verdade, da democracia. Eu estou como prefeito de Santa Cruz, aí no 4º ano de mandato. Enquanto político, eu nunca tive nenhum problema, nem com o Sérgio, nem com nenhum órgão da imprensa, né? Nosso trabalho é reconhecido, é um trabalho transparente. Então eu vou falar aqui como amigo, como pessoa. Eu sou amigo do André, do filho do Sérgio, um irmão para mim, que a vida me trouxe. E acompanhei a saúde do Sérgio nesses últimos tempos,
né? Sempre ele auxiliando de alguma forma, tentando amenizar as coisas, e a tristeza é imensa. O Sérgio é uma pessoa, Dário, que quem conviveu com ele, né, vai dizer a mesma coisa. Conselheiro, amigo, inteligente, era imparcial completamente. Se tinha que fazer alguma crítica dura, ele fazia mesmo, sem problema nenhum. Ele tinha um respeito muito grande de Santa Cruz. Eu vejo que com o Sérgio, quantas histórias não vão? Ditas e não ditas, escritas e não escritas, né? As entrevistas da 104, e aliás eu parabenizo a família 104 por ter colocado o Sérgio ali nos microfones da rádio também, porque as aulas que ele dava de história de Santa Cruz do Rio Pardo, ali nos microfones, eram as aulas que ele dava pra gente quando a gente estava sentado, tomando um café, ou na redação do jornal, ou no gabinete. Quantas vezes eu não liguei pro Sérgio, vamos desabafar, conversar um pouco, me aconselhar, né? Que entende que é um Santa Cruzense que tinha tudo para estourar mundialmente pelo conhecimento, pela inteligência que tinha, e adotou Santa Cruz do Rio Pardo desde 77 com o jornal, fez história de Santa Cruz do Rio Pardo, e isso com certeza será, além de uma perda irreparável, com certeza um vazio na transparência política de Santa Cruz do Rio Pardo, um vazio no estado político de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, a vocês da imprensa que continuam aqui, cabem aí esse legado de um modelo de imprensa que nunca se vendeu, que pelo contrário, processado foi, ofendido foi, mas sempre defendeu a sua verdade e sai dessa terra e vai para os planos de Deus, com certeza, com a sensação de dever cumprido, que essa que acho que é o resumo da vida do Sérgio, a missão cumprida dele. Meus sentimentos à família que esteve presente conosco aqui nesse momento, que todos saibam que o Sérgio está nos braços do Senhor. E fica para a gente as lições, né? As lições que nessa vida nós temos que ser defensores realmente da nossa verdade, do nosso trabalho, para que possamos ter uma passagem tão bonita quanto a do Sérgio. E enquanto prefeito, decretamos luto oficial do município, também no dia 29 de fevereiro, junto à inauguração do Palácio da Cultura. Ontem à noite já iniciamos essa organização toda. Haverá uma grande homenagem ao Sérgio Fleury Moraes, que era muito amigo de Humberto Magnani, entendeu? Então vai ter umas surpresas lá para os familiares e também para nós. Já de cara, já logo com uma semana da perda física do Sérgio, poder homenageá-lo de alguma forma. Em nome do respeito que o governo de Santa Cruz tem pela imprensa, em nome do respeito que esse prefeito tem pela história do Sérgio Fleury Moraes, em nome de toda Santa Cruz do Rio Pardo, que quem nunca pegou um debate nas mãos e fez uma leitura de um jornal tão histórico. Então que Deus cuide de todos nós nesse momento e com certeza seguimos em luto. Prefeito, até eu fiz a pergunta para o Ricardo Madalena, que é o maior nome político hoje se tratando de Santa Cruz do Rio Pardo, porque é um deputado estadual. E o senhor, como o chefe do Poder Executivo, em relação às críticas ou matérias, nós colocamos como matérias, alguns políticos colocam como críticas nesse sentido. E a minha pergunta foi para o Madalena e eu vou repetir para o senhor. Em relação a tudo isso, como que é conviver o senhor sendo um grande político, recebendo críticas e elogios e, por outro lado, um grande jornalista? Como que é conviver com tudo isso? Até porque tanto o Madalena como o senhor também manteve uma boa amizade com o Sérgio, e a prova disso, nesse último momento dele, nessa despedida, vocês no cemitério em Santa Cruz do Rio Pardo. Fala pra gente, para conviver com tudo isso, com as críticas, com os elogios, o senhor prefeito, o senhor político e o jornalista do outro lado? Só se ofendeu com a história em vida e se ofendeu com o Sérgio quem de fato era mentiroso, quem era de fato estava errado. O Sérgio nunca publicou mentira. O Sérgio sempre teve a visão jornalística dele. Políticos, quando tomam uma decisão, Dário, precisam ter convicção. A convicção não significa que 100% das pessoas vão apoiar. Algumas irão apoiar e outras não irão apoiar a decisão. E a imprensa vem com esse papel. A imprensa que faz propaganda é marketing. A imprensa que dá a notícia é o jornalismo, é a imprensa que vocês fazem, entendeu? Que o Sérgio fez a vida toda aqui. Então, político que fala a verdade, político transparente, não teve encrenca com o Sérgio. Eu fui prefeito, estou no 4º ano de mandato, estive 6 como secretário, nunca tive uma desavença pessoal e muito menos técnico ou política com o Sérgio, porque nós tínhamos pelo contrário, ele era um conselheiro. Porque quando a gente busca pessoas como ele, da inteligência dele, com o amor que ele tem por Santa Cruz, porque eu falo que a imprensa ela é um amor pela cidade. Ainda mais o Sérgio, que é um cara de Santa Cruz do Rio Pardo, porque a imprensa ela não ganha
Para isso ela não tem que ganhar a eleição, entendeu? A imprensa está ali aberta, é o quarto poder. Entendeu? Eu acho que o Sérgio ele deixa esse legado para Santa Cruz do Rio Pardo de imprensa limpa, de imprensa que nunca se vendeu. Acho que isso que fica de maior exemplo, tanto para nós políticos, quanto para a imprensa, quanto para todos, né? Do legado que esse homem nos deixa. Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. Agora o jornalismo da 104 FM conversa com Toco De Gasperi. Toco fez parte da vida do Sérgio, né? Fez parte do Jornal Debate, como pauteiro também do Jornal Debate. Como foi essa convivência, Toco, com o Sérgio? Então, eu agradeço muito ao Sérgio, até estou muito sentido, muito triste. Foi uma convivência de 12, 13 anos, em que ele me deu a oportunidade para fazer uma primeira pauta. E depois daquilo ali, eu continuei fazendo para ele. E depois ele começou a toda semana ligar para mim. Eu tenho até gravação aqui. O que você tem de bom para essa semana? E a gente ia fazendo essas reportagens. Eu acredito que deve ter mais de 300 reportagens, porque nesses 10, 12 anos, nesses 13, 12 anos, a base era sempre pelo menos uma por semana. Então você faz uma por semana, dá 16 no mês, né? No ano dá 160. Então, mais ou menos isso. E muitas dessas reportagens, Toco, eu me lembro, né? O Sérgio comentava bastante, né? Vocês iam juntos fazerem, né, essas reportagens, e muitas delas acabaram virando matéria até para televisão, né? Então, essas pautas que eu faço, essas matérias que eu faria com o Sérgio, como eu tenho linha direta com a TV Tem, que é afiliada da Globo, né? A Record Paulista e o SBT. Eu passava para eles e aí eles analisavam e ligavam para mim, que interessavam na reportagem. Eu marcava tudo, ajeitava as pessoas que ia falar, o horário, tudo, né? Até como parece que até homenagem para o Sérgio, a Record deve ter acabado de fazer uma reportagem agora sobre o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, né? Que até eles pediram para mim se eu tinha alguma pauta desse sentido. Eu passei três pautas para eles, né? Eles escolheram Justa de Ourinhos. É uma senhorinha, Dona Gessi, que deu 4 milhões de visualização no jornal. Eu acredito que deve ser recorde de jornal de cidade pequena, né? E a Globo fez 2 vezes com ela, e agora a Record aprovou justo essa que eu não queria que aprovasse. Eu queria fazer com o pessoal de Santa Cruz, mas sabe como que é, né? A produção que gosta. Que gosta não, que define, né? E as reportagens minhas e do Sérgio tem na Record TV Paulista e em nível nacional, como Fala Brasil, que é o Brasil inteiro, e tem também no Balanço Geral, né? E até a semana passada, terça-feira de carnaval, eu apareci dando entrevista na Record, né? Você deve ter visto. E tem na Globo, tem umas 2 treinos Bom Dia, no Globo Esporte, Bom Dia São Paulo, Antena Paulista, a hora 1. E assim a gente ia fazendo. E a parte de televisão era sempre comigo. Ele fala: Toco, eu não tenho tempo. Você passa, e eu passava e dava certo. E certamente, Toco, o que falta não são histórias para contar, né? O Sérgio sempre vai ser lembrado como sendo esse grande jornalista que ele foi, e o legado dele é, sem dúvidas, gigante. Não, eu sempre falo que o Sérgio é um dos melhores jornalistas do Brasil. A capacidade que ele tinha, porque as pautas eram minhas, as ideias eram minhas, eu ajeitava tudo, só que ele ia junto gravando, igual você está fazendo agora, e desenvolvia espetacularmente. Por isso que eu falo que é um dos melhores jornalistas do país, e é uma perda irreparável, né? Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. Nesse momento agora, ao lado de Antiela Carrijo. Antiela, foram quase 4 anos sendo colunista do Jornal Debate.
Como foi essa experiência, né, de fazer os textos e compartilhar eles no Jornal Debate, essa convivência junto com o Sérgio? Primeiro, Marquinhos, ser colunista do Jornal Debate foi a realização de um sonho, né? A realização de um sonho da vida inteira, de querer escrever. E em 2020, num momento muito difícil da minha carreira profissional, né, no momento complicado do CRAS Betinha, o Sérgio e o André me veio com esse convite que para mim foi a realização desse sonho, a oportunidade que eu tive de colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo na minha vida profissional como psicóloga, a minha visão de mundo na assistência social, né, a partir da assistência social em palavras, né, colocar em palavras, na escrita, dentro de um jornal tão importante, não só para a nossa cidade, porque são 47 anos aí de Jornal Debate, que ele é importante não só pelo registro que fez da nossa cidade, mas também para a região, e uma referência de jornalismo independente, né, de um jornal que nunca se dobrou, que sempre se manteve convicto aos ideais que acreditava, ideais aos quais eu sempre compartilhei. Então, para mim foi uma honra caminhar ao lado do Debate, ao lado do Sérgio, e nesses anos a gente acabou se transformando em amigo mesmo. Ele sempre foi um grande conselheiro, né? Um cara que sempre teve uma boa palavra para nos dar, sempre com bom humor, né? Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nas inúmeras matérias e entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer com ele. E fica a saudade, a tristeza da perda, né? Mas a certeza de que ele cumpriu com a sua missão enquanto jornalista, enquanto pessoa humana, e que deixa aí um legado enorme e super importante para Santa Cruz do Rio Pardo e para toda a imprensa brasileira. Quando se trata de Sérgio, certamente que não falta história para contar, né? Ele sempre bem humorado, trazendo aí sempre um sorriso no rosto, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, ele sempre trazia essa alegria, né, Antiela? Com certeza, Marquinho. Ele sempre trouxe, era uma marca do Sérgio, esse bom humor. Mas uma coisa que eu acho que é para mim, né, uma coisa que eu muito me inspirei é a coragem dele, né? Eu acho que desde quando eu cheguei em Santa Cruz do Rio Pardo, há 20 anos atrás, e vi a potência do Jornal Debate, né? Naquela época a gente corria na feira para pegar o jornal, e ali eu que chegava naquele momento, eu já via o tanto que ele era corajoso por contar a história dessa cidade em todos os aspectos, seja dos aspectos políticos, sociais, culturais, a partir de um ponto de vista assim, ético, né? Sempre na busca da justiça social. A morte dele mesmo, o tanto que repercutiu na Vila Divinéia, o tanto de histórias que chegaram até mim nesse momento, de pessoas que ele conheceu através do jornal, através das matérias, e que ele ajudou, que ele orientou. Então o Sérgio era isso, né? O Sérgio era essa pessoa humana que amava essa vida e queria transformar esse mundo a qualquer custo, e ele fez isso muito bem. Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. Aurélio, você consegue definir pra gente, especialmente para a Rádio 104 FM, onde o Sérgio conviveu nesses últimos tempos, e você conviveu com ele muito tempo. Eu lembro que quando eu comecei no jornalismo, tinha duas referências para mim, Sérgio e Aurélio. O que foi o Sérgio para você? Bom, ele foi um idealista, né? E uma coisa que não é comum você ver em jornal, principalmente fazer jornal do interior. Você fazer um jornal numa cidade grande, numa capital, você tem mais recursos. O Sérgio começou jovem, conseguiu a emancipação, abriu o seu jornal e se dedicou quase 47 anos ao jornalismo. E eu sei disso porque era madrugadas e madrugadas insones, os primeiros equipamentos nos anos 77, 80, tinha muita precariedade, e já quando ele começou offset.
uma pequena máquina. O jornal tinha um formato menor, que a gente chama tamanho germânico, por causa da máquina ser uma máquina menor para fazer a impressão. Mas a impressão era de boa qualidade, de bom conteúdo. Eu morava em Ourinhos, trabalhava numa emissora de rádio, recebia o debate e todo mundo ficava... Porque Ourinhos tinha um jornal diário com mais equipamentos, mas não tinha o conteúdo. O Sérgio, ele viveu o jornalismo. E o jornalismo, você sabe, você está no rádio, é uma tarefa ingrata. Tem hora que você está dando uma notícia boa, mas você está dando notícia ruim. Existem as mazelas do poder público, todo mundo sabe que a política, principalmente no país como o Brasil, ela é controvertida. E se você se presta a cobrir, você vai encontrar dificuldade. E mais uma coisa, o Sérgio nunca dependeu de prefeitura. Ele sempre dependeu do quê? Das empresas. Era um jornal que vendia notícias, você comprava pelo produto que ele apresentava. Então ele apresentava um produto excelente. Ele era um idealista, escrevia muito bem, ele era repórter, era editor, ele era fotógrafo, ele dominava quase todas as áreas. No começo ele chegou até a ser impressor do jornal. Quando não tinha o gráfico, ele chegou até a fazer a impressão, o fotolito. Na época do fotolito, era ele que às vezes fazia o fotolito, que era uma tarefa para gráfico. Então ele conheceu todos e se dedicou. Ele entregou a vida ao jornal. Daqueles que conviveram com ele, aqueles jornalistas que conviveram com o Sérgio, eu acredito que eu posso afirmar, sem medo de errar, que você foi o jornalista que mais conviveu profissionalmente com o Sérgio. Como que foi conviver todo esse tempo com ele? Olha, eu não tive problema, porque eu trabalhei numa de todas as empresas que eu trabalhei, foi a empresa mais aberta, independente, qualquer assunto, claro, tem que ter porque todo mundo acha que o jornal não tinha responsabilidade, o jornal ia publicando, não, o jornal apurava. Claro que de vez em quando você erra, ninguém é perfeito, acontece, mas tudo ali era fruto de um trabalho, de você acompanhar, de investigar, de apurar. Havia esse rigor. E outra, numa cidade pequena você sabe, o que você publica, você encontra o entrevistado na rua, a pressão é muito maior. Então, mas havia um rigor. O Sérgio sempre foi rigoroso em buscar informação, de procurar informação, de trazer os fatos. Isso é uma realidade. E o período que eu estive lá, não só eu, teve jornalistas que começaram, alguns hoje trabalham na Folha de Londrina, já trabalhou na Folha de São Paulo, tem uma atual assessora de imprensa da empresa dos Correios em Brasília, foi jornalista no Debate, outra jornalista que trabalha no Banco do Brasil, é assessora de imprensa, que o desfavelamento foi um trabalho do Debate. O primeiro número do Furinho, que é o jornal do Sérgio, ele fez uma matéria aqui da favela. E pode pegar o jornal dele na coleção, como que ele trabalhou essa Diviné. Hoje você pode ver, você vê a Diviné é outra. Houve desfavelamento. E matérias do jornal, notícias do jornal ali, e outros casos aqui que teve, de bairros, de problemas, né? IPTU muito alto, a população saía na rua, caso da Sabesp na época, em plena ditadura militar, que houve um levante, que as contas eram exageradas, o jornal esteve presente, né? Então o jornal escreveu a história de Santa Cruz do Rio Pardo, fora aquelas matérias que resgatou a história de Santa Cruz do Rio Pardo, resgatou pessoas que se destacaram, artistas, políticos, que o jornal sempre fez questão de valorizar. Ele valorizou muito a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele sempre quis trazer isso daí. Isso é um trabalho que poucos jornais, hoje em dia, em outra cidade, faz. O Sérgio, você pode ver que ele sempre teve essa preocupação com a reportagem, com as pessoas. Agora, tem alguns momentos difíceis, teve alguns momentos difíceis. Mesmo aquele momento que ele teve o confronto com a justiça, nós estamos saindo de uma fase de ditadura militar, a justiça era meio complicada. Os juízes, os promotores achavam que eram os donos. O jornal questionou, né? Estou aqui, um trabalho daqui de Santa Cruz vai levar a derrubar o entulho autoritário que é a lei de imprensa. O Miro Teixeira mandou aí uma comunicação aí para o André, filho do Sérgio, se reportando a isso, porque o Miro estava como deputado, lembra disso daí, o caso de Santa Cruz repercutiu no Brasil inteiro, ele foi no Jô Soares, eu lembro do jornal Globo reproduzir artigo dele, Folha de São Paulo, porque foi a questão da imprensa, quando o jornal aí foi massacrado. Isso já passou, é passado, fica para a história. Mas a gente tem que lembrar, é um legado que ele deixou.
Justamente nessa questão de legado, Aurélio, para a gente terminar, deixando os nossos sentimentos também para você, representante do jornalismo de Santa Cruz do Rio Pardo, de toda a nossa região, enfim, por tudo que você contribuiu e contribui com o jornalismo. Qual o legado que o Sérgio deixa para você e para nós? Bom, ele deixa um legado de buscar a melhoria da administração pública, ele deixa um legado de combate à malversação do dinheiro público, que melhorou muito, né, nos últimos anos. O jornal sempre foi a tribuna. O jornalismo profissional, um jornalismo mesmo, com a palavra de J maiúsculo, jornalismo mesmo, uma coisa séria, uma busca pela reportagem, pela notícia, e bem apurado, um jornalismo muito bem redigido, porque o Jornal do Interior, em muitas cidades, não é com essa qualidade. O Jornal Debate tinha uma qualidade acima de qualquer outra publicação. Uma cidade de 40 mil habitantes teve um jornal que representou, e fora daqui de Santa Cruz, isso é reconhecido por sindicatos, jornalistas, federações. E isso é o legado que o Sérgio deixou, porque ele se dedicava a isso, ele trabalhava dia e noite. Você pode ver que ele entregou a vida dele para isso, e daí o tabagismo acabou contraindo o câncer, né? Mas ele se dedicou muito, muitas madrugadas mal dormidas para tirar o jornal, e o jornal era esperado. Se o jornal não saía no domingo, chegar atrasado, as pessoas querem saber o que saiu. Eu acho que agora, sem o jornal, as pessoas vão sentir essa falta. E eu acho que dificilmente esse espaço vai ser preenchido. Giro de Notícias é jornalismo em primeiro lugar. Agora a gente conversa com o jornalista Diego Singolani. Diego, o Sérgio participou da sua vida em 2 momentos, né? Você tanto trabalhou no Jornal Debate e também como comentarista na 104, quando você era âncora ainda do Giro de Notícias. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Dário Miguel, meu irmão? Bom falar com vocês aqui para a 104 FM, para a querida 104 e também para a audiência do Diário Cidadão. Exatamente, Marquinhos. O Sérgio, primeiramente, se tornou um comentarista do jornal Giro de Notícias, aqui da 104 FM, e meses depois ele me convidou para trabalhar como repórter no Jornal Debate. Então, por um período ali que nem foi tão extenso, acho que foi menos de 2 anos, a gente teve uma convivência muito intensa. Não foi por um período tão longo, mas foi uma convivência intensa, já que a gente era dupla no Giro de Notícias e também trabalhava no Jornal Debate. E certamente também, né, o Jornal Debate serviu como uma referência, né, para você fazer jornalismo e buscar esse caminho também. Sem dúvida, né, Marquinhos? Para quem escolheu o jornalismo como profissão, e é de Santa Cruz do Rio Pardo, da nossa região, do interior do estado, o Jornal Debate sempre foi uma referência. Eu me recordo, inclusive, de, estando ainda na faculdade de jornalismo, entregar currículo no Debate, buscar um estágio. Na época ainda a gente vivia ali um grande momento da imprensa escrita. Infelizmente hoje essa fase já passou, né? Mas trabalhar no Debate era algo concorrido, né? Fosse para estagiar, fosse para ser um repórter efetivado. Eu me recordo que na época até tentar trabalhar no Debate, não consegui na época enquanto estudante de jornalismo, só que aí a vida dá muitas voltas e muito tempo depois eu acabei trabalhando no jornal como repórter e ainda tinha o Sérgio como comentarista do meu programa aqui na 104 FM. Diego, obrigado pela participação e certamente, né, a gente vai lembrar do Sérgio por muitos anos, né, o legado dele vai se perpetuar na história. Sem dúvida, a gente sabe da importância do Debate e do Sérgio, não tem como falar do Debate de maneira desassociada do Sérgio. É uma simbiose, é o criador se misturando com a criatura. Quando a gente fala de Debate, fala do Sérgio, e quando a gente fala do Sérgio, fala do Jornal Debate. Ele tem uma importância que extrapola as fronteiras aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, quase meio século, sendo aí um baluarte da imprensa do interior do estado de São Paulo. A gente sabe da importância do Jornal Debate, do Sérgio, durante o período da ditadura militar, foi um veículo absolutamente combativo, se engajou na campanha das diretas já, foi muito importante, inclusive, Marquinhos,
para a quebra da lei de imprensa, que era um resquício da ditadura, justamente por enfrentar uma perseguição do aparato judicial aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Nas páginas do Jornal Debate escreveram grandes nomes, grandes figuras da imprensa, da política, do meio jurídico, gente do calibre de Fernando Moraes, de Clóvis Rossi, Fernando Henrique Cardoso, foram colunistas ou colaboraram eventualmente para o jornal, enfim. É um símbolo da imprensa do interior de São Paulo e teve uma importância nacional, evidentemente, por tudo isso que eu falei. Mas o mais importante, eu queria registrar isso, nesse momento ainda de luto que a gente está passando pela morte do Sérgio, a importância do debate para o nosso quintal, para Santa Cruz do Rio Pardo. Nas páginas do debate foram registrados os grandes momentos ou resgatados, né, os grandes fatos e personagens da história de Santa Cruz do Rio Pardo, ou por pesquisas do próprio Sérgio, ou por ele dar espaço para que pessoas como o nosso querido Celso Prado, o professor Magali, o professor Rios, entre outros aqui, me perdoem os nomes que eu esqueci, que se dedicaram a vida toda para construir e pesquisar a história da nossa cidade. Eles tiveram nas páginas do debate essa janela para que as informações chegassem ao grande público. Eu não sei como é que foi a sua época de escola, ensino fundamental, médio, Marquinhos, mas eu, por exemplo, não estudei a história de Santa Cruz do Rio Pardo no colégio. Eu fui saber muito sobre Santa Cruz do Rio Pardo, da história da nossa cidade, nas páginas do Jornal Debate. Então, é preciso que as pessoas entendam essa dimensão do Sérgio e do Jornal Debate. A ideia que a gente tem do que é Santa Cruz do Rio Pardo, do que é ser santacruzense, passa muito pelas páginas do Jornal Debate. Ele ajudou a construir esse conceito de comunidade, de identidade e de pertencimento, seja pelas próprias pesquisas ou abrindo espaço para que pessoas que estudaram, os nossos memorialistas, historiadores, pudessem mostrar o seu trabalho. Essa relevância, essa importância principal, na minha opinião, do trabalho do Sérgio e do Jornal Debate para a nossa querida Santa Cruz do Rio Pardo. É isso. Giro de notícias. É jornalismo em primeiro lugar. Ao lado do Dr. Otacílio. Dr. Otacílio, conforme eu falei com o Ricardo Madalena agora há pouco também, e falei com o Diego Singolani, sobre os políticos em expressão em Santa Cruz, o Madalena é o maior nome político hoje por ser deputado estadual e esses pilares da política de Santa Cruz do Rio Pardo. Ao lado do Dr. Otacílio, que também conviveu muito tempo com o Sérgio, enquanto prefeito, enquanto amigo, e até mesmo teve uma sociedade, alguma coisa nesse sentido tal. É uma pessoa que vai definir quem foi o Sérgio, principalmente no jornalismo político em Santa Cruz do Rio Pardo. Doutor Otacílio, prazer falar com o senhor para a Rádio 104 FM. Muito boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também ao Diário do Cidadão, né, que dá vida dos dois lados aí, né? Sim. E aproveita a matéria. O Sérgio foi um grande amigo de muitos anos, né? Eu saí de Santa Cruz muito jovem, fazer medicina em São Paulo, para Ribeirão antes, mas quando ele criou o jornal, né, em 77, né, eu já estava formando como médico, né, e já em 81 já estava aqui em Santa Cruz. Acompanho a trajetória do Sérgio já de muitos anos, né, como pessoa, como jornalista, como família, como pai, já de muitos anos, né. E, inclusive, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez em Santa Cruz, já fui vereador, povo, né, fui candidato em 88, né, por Espírito Santo do Turvo, na época o Espírito Santo pertencia a Santa Cruz do Rio Pardo, fui eleito na época, fui vereador, secretário da Saúde, Dr. Clóvis, na época. E o Sérgio, inclusive, na época, foi quem fez o meu material de campanha. Primeira campanha, vereador, quem produziu o meu material. Ele tinha o jornal dele perto da casa onde mora hoje o Jorge Araújo, né? Descendo à direita. A gráfica dele era ali, o jornal ali, eu estava sempre ali conversando com ele, dando sugestões de matéria. Sempre gostei muito de jornalismo, né? Mas sou médico, né? Então, a convivência de longa data. E o Sérgio foi uma pessoa que sempre foi a mesma pessoa, né? Desde moleque, desde jovem, como profissional, um profissional respeitado, duro às vezes, né? Lembro que eu fui sócio do Sérgio durante muitos anos, né? Não sócio do jornal, bem entendido. Nunca dei palpite na linha editorial do Jornal Debate, né? Nós somos sócios de uma gráfica editora, né? Fazemos cartazes, revistas, jornais. Chegamos a imprimir por semana dezenas de jornais para todo o norte do Paraná, e São Paulo também, Fartura, Piraju, Telêmaco Borba, Ponta Grossa, Ribeirão Claro. Os jornais eram feitos aqui na nossa gráfica, que era propriedade minha e do Sérgio, né?
O objetivo da época da gráfica foi comprar um material melhor para ter um jornal debate melhor impresso e também com isso ter lucro, né? Para sustentar melhor e poder investir mais na linha editorial também do jornal e ser mais independente ainda como ele sempre foi, né? Durante muitos anos, né, fomos sócios dessa gráfica, bom resultado para os dois lados. E posteriormente, quando voltei a ser candidato aí a prefeito, quando fui eleito, né? Aí como prefeito eu não poderia ser sócio do Sérgio, né? Ficava mal, né? Então, eu vendi para ele parceladamente o maquinário que eu tinha lá, que já era bem antigo na época, né? E ele ficou sócio, dono da empresa, era a Assis e Fleury Gráfica Editora Limitada, né? Popularmente conhecida como Gráfica Debate, né? E o Jornal Debate e Gráfica Debate. Muitos anos trabalhando. Nesse período todo, né, eu tinha minha sala lá no segundo andar, ao lado da dele. Eu administrava a gráfica e ele tocava lá o jornal, sem nenhuma interferência minha em relação ao jornal, né? Certo? Mas eu estava sempre vendo o que estava acontecendo, né? Certo? E sempre conversando, né? E realmente ele sempre foi uma pessoa crítica, dura, né? Com a linha editorial dele, procurando sempre a verdade. É claro que muitas vezes você procura a verdade e aquilo que você está procurando não é a verdade, né? Ninguém é dono da verdade, claro, né? Então nós todos erramos, né? Eu fui prefeito 2 vezes, já fui vereador, pretendo no futuro ser candidato a prefeito novamente, né? Mas mesmo na administração também não era dono da verdade, né? Então fatos acontecem e você tem que depois mudar de opinião, voltar atrás e tudo mais, né? Mas o Sérgio realmente foi uma pessoa, jornalista diferente, né? Um jornalista sempre independente, sempre sofreu muito, né? Eu era sócio dele na gráfica, quando teve aqueles episódios, né? Dele foi condenado à prisão pelo juiz em Santa Cruz, né? Por desobediência, né? E teria que ficar lá na prisão albergue, né? E não tinha mais albergue na delegacia de polícia, né? Então teve que lavar o canil para que o Sérgio ficasse lá preso naquele dia, né? E nessa época eu era sócio dele, né? E sofremos muito nessa época em relação a esses fatos todos, né? Quando ele saiu daqui para dar entrevista no Jô Soares em São Paulo, né? Que o risco de não conseguir chegar e ser detido, qualquer coisa assim, foi tudo meio escondido, né? E aí estava lá gravando para o Jô Soares, né? E nós convivemos durante muito tempo todos esses problemas, né? E é uma pessoa que ficou na história não só de Santa Cruz, mas acima de tudo com o jornalismo, né? As suas posições repercutiram a nível estadual, a nível nacional, né? Os processos que ele teve, né, em relação à liberdade de imprensa repercutiram ao ponto de ser mudada a lei de imprensa, né? Certo? E o início de tudo foi esses processos do Sérgio aqui em Santa Cruz, em relação àquela colocação de casa do juiz, essas coisas todas, né? Não sem entrar no mérito, quem tinha razão, quem não tinha, certo? Mas tratava-se de liberdade de imprensa pura e simples, né? Então, uma pessoa que entrou para a história e vai fazer muita falta aí para Santa Cruz. Doutor Otacílio, eu recordo um grande fato envolvendo o político, doutor Otacílio, e também o jornalista Sérgio Fleury. Foi quando o senhor acabou indo até a Câmara de Vereadores, pediu renúncia ao seu governo. Aí então estávamos na imprensa santacruzense, em frente à sua residência, onde estamos agora batendo um papo para o portal Diário Cidadão e para a Rádio 104 FM. Aí então chega o Sérgio, e o senhor estava irredutível quanto a essa decisão. O Sérgio, de repente, pediu para falar com o senhor. E o senhor abriu o portão da sua residência para o Sérgio e disse, olha, eu quero conversar com você. O Sérgio também disse, eu quero falar com você, Otacílio, como amigo, e não como jornalista. Daí ele entrou na sua residência, vocês conversaram aí por um bom tempo, e ele acabou saindo, e eu perguntei para o Sérgio, Sérgio, ele volta? Ele falou assim, volta. Foi convicto naquele momento, ele falou, Otacílio continua prefeito. E nunca foi revelado isso, o Sérgio nunca revelou. Aproveitando essa oportunidade, qual foi o teor dessa conversa, onde o prefeito, doutor Otacílio, acabou fazendo um renúncio, né, do seu governo e, de repente, acabou voltando. O Sérgio contribuiu naquele momento com a sua decisão, doutor Otacílio? Não, com certeza, né? O Sérgio como amigo, não como jornalista, bem entendido, né? Certo? Me conhecia de muitos anos, né? Assim como eu o conheço.
Então nós temos liberdade e conhecimento para falar sobre o outro e com o outro. Isso é muito importante, né? Sim. Certo? Uma pessoa para te orientar, te aconselhar, tem que te conhecer muito, né? E ter a liberdade e amizade para poder te falar alguma coisa. Eu havia renunciado, né? A situação na prefeitura estava complicada naqueles dias, entendeu? Eu estava cheio de outros problemas de saúde, coisa que eu nunca falei, né? Certo? O Sérgio sabia disso, nunca falou para ninguém, né? Eu estava com um problema de saúde sério também, certo? Ele nunca contou isso para ninguém, certo? E aí então ele entrou aqui na outra sala ali, nós conversamos, né? E me convenceu que era melhor eu continuar, que para Santa Cruz seria melhor eu continuar como prefeito de Santa Cruz, dentro do projeto que não era só meu, mas dele também no passado, né? Sempre somos críticos, né, da política de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Sim. Ele sempre foi crítico e eu também sempre crítico, né? E para você ter crítico, você tem que ter disposição e coragem de dar o seu nome para a eleição. E eu fiz isso aí no passado, né? E pretendo fazer no futuro novamente. Essa colocação que ele fez vai jogar todo esse trabalho que você vem fazendo de tantos anos, né? Certo? Por água abaixo. Por água abaixo. Largar tudo, voltar à política antiga, e me convenceu. E aí ele começou, ele pessoalmente ligar para certas pessoas, entendeu? Inclusive o Severo, o vereador Severo esteve aqui. Começou a ligar para outros vereadores também para que viesse aqui em casa, né? Certo? Para conversar. Ligou até na prefeitura, falando com algumas pessoas, né? Falando com o Dito, que era o vice-prefeito na época, tá? E dali nós saímos daqui a pé e subimos de novo lá para a Câmara, né? Para retirar o documento, né, que eu tinha entregue de renúncia unilateral, certo? E continuei mais um mandato, né? Isso mostra, né, o grau de consideração e amizade que nós tivemos durante tantos anos, durante toda a nossa vida. E como eu digo, né, eu durante muitas vezes tive conversas pessoais com o Sérgio sobre a minha vida e também sobre a vida dele, né? Certo? Não misturava política. Não misturava política e sempre um conhecendo tão bem o outro que tinha liberdade de chegar e falar. Ó, não é melhor não fazer isso, é melhor ser assim, melhor ser assado, né? Sempre tivemos esse conhecimento sobre um outro, né? De consideração e respeito. Qual o legado que o político doutor Otacílio, ele acaba enxergando que o Sérgio deixou para a população santacruzense em relação a esse jornalista? Olha, é um legado de trabalho, honestidade, estudo, discernimento, crítica. Não é fácil você ser uma pessoa como o Sérgio foi e ser uma pessoa como o doutor Otacílio é. Não é fácil ser jornalista como ele foi. E não é fácil ser político e prefeito como eu fui e como eu sou. Certo? Para fazer transformações. Ele fez transformações no jornalismo de Santa Cruz, a nível nacional. E nós lutamos em Santa Cruz para fazer transformações na política. E isso não é fácil. Fazer a politicagem, fazer o jornalismo barato de vender manchete, de vender jornal, isso é muito fácil. Sensacionalismo puro, barato, é muito fácil. Ser jornalista sério, ser crítico, mas com respeito, é muito difícil. Assim como na política, fazer politicagem é fácil, dar abraço é fácil, dar beijinho é fácil, oferecer emprego é fácil, oferecer vantagens é fácil, comprar voto é fácil, comprar apoios é fácil. Agora, ser sério e fazer aquilo que a cidade precisa, isso é muito difícil. E aí você vai apanhar. Assim, o jornalista apanha e o político sério também apanha. Os dois apanham, com certeza. Mas os dois são necessários para a transformação do nosso país. O nosso Brasil é um país em transformação, que precisa de jornalismo sério e precisa de políticos sérios também, tá? Para fazer as transformações que Santa Cruz precisa. Se nós tivermos apenas políticos, jornalistas que vão atrás do dinheiro, onde está o dinheiro ele apoia, onde não está ele não apoia, ele muda de lado conforme as circunstâncias da maré, onde está o dinheiro, onde não está. Isso é que denigre, que acaba com o país, né? Isso é que dá força aos políticos do mal. Envergonha o jornalismo. Envergonha o jornalismo e acaba com a política. Quando falam... hoje está muito comum isso aí, né? Jornalismo de esquerda e de direita, né?
Mas será que eu não tenho jornalista sério? Claro que tem. Como tem o político sério? Como tem o político sério. Certo? O Sérgio era mais de esquerda ou mais de direita? Não sei. Ele era sério. Agora, se o que ele está defendendo naquele momento é de esquerda, ele é de esquerda. Se o que ele está defendendo é de direita, ele é de direita? Não, é um jornalista sério. E o político também, existe o sério, né? Não tem que ser esquerda ou direita, né? Certo? Existem sérios dos dois lados, né? E assim como no jornalismo. Doutor Otacílio, a gente sabe que pela personalidade do político, doutor Otacílio, pela personalidade do Sérgio, jornalista, onde o senhor conheceu muito bem, durante tudo isso, eu fiz uma pergunta semelhante aos dois entrevistados, tanto ao prefeito Diego Singolani como ao deputado Ricardo Rossi Madalena. Teve alguma briga entre vocês? Ou seja, o doutor Otacílio, político, 2 vezes prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, o grande político que foi no passado, aí um nome que construiu na política de Santa Cruz do Rio Pardo. Teve alguma briga, algum desentendimento com esse grande jornalista que nos deixou? Só fazendo uma correção, né? Não político do passado, político do presente e do futuro também, Dário. Vamos lá, hein? Tá certo. Vamos corrigir a coisa aí, tá bom? Vamos lá. Né? E nós sempre tivemos muita liberdade entre os dois, né? Certo? E quando você está 8 anos numa administração, né? E o Sérgio lá com o seu jornal, né? Eu fiz o 2º mandato, que ele esteve aqui na minha casa, né? Certo? Reconsiderando para que eu continuasse. Inclusive, eu não queria nem candidatar à reeleição. Ele também esteve aqui para que eu me candidatasse à reeleição. Esteve aqui, conversando de fora na varanda com vários amigos, né? Para que, não, você tem que ser candidato à reeleição, você não pode desistir. Né? Fora do episódio da renúncia, né? Sim. Também esteve aqui. Depois, nos últimos anos agora, né? Certo? Tivemos algumas divergências de opiniões, mas só lembrar, né, que são pessoas que estão no meio do caminho, né, certo? É que criam essas divergências, né? E o nosso modo de pensar, tanto o meu quanto o Sérgio, nunca mudou. Né? Por felicidade minha e dele, quando o Sérgio esteve doente recentemente, né, que esteve internado na Santa Casa, agora uns 2 meses atrás, né, certo? Eu fiquei sabendo que ele esteve internado e telefonei para ele depois, sabendo como é que ele estava precisando de alguma ajuda. É médica, né? Alguma orientação, né? E conversamos bastante, né, em relação a isso, da consideração que nós tínhamos um pelo outro, né? Certo? E depois, agora, recentemente, nesse episódio, agora, fatalidade, ele esteve, eu passei no domingo na Santa Casa, se eu não me engano, ele estava lá na retaguarda ali do pronto-socorro, sentado, né? Triste, cabisbaixo, né? E sozinho, porque a família não tinha chegado ainda, os filhos dele nem sabiam que ele estava lá. Eu fiquei tempo ali, parei conversar com ele, saber o que estava acontecendo, me explicou tudo o que está acontecendo. O Dr. Jonas chegou depois para dar alta para ele poder fazer o exame lá em Jaú, que ele tinha o exame marcado no dia seguinte, né? E nós conversamos muito aquele dia sobre o passado, né? Sobre os filhos, sobre nossos filhos, né? Nossa vivência, nossa sociedade, né? Ele estava muito feliz, né, que o filho dele, o Caio, né, tinha passado no concurso para juiz do Rio de Janeiro, depois agora recente também no concurso para juiz no estado de São Paulo. Teremos um juiz santacruzense. Um juiz santacruzense, né, ele estava muito feliz com isso, né? E nesse dia, né, certo? Foi muito bom esse novo encontro que eu tive com ele, né? Fórum por telefone, esse pessoalmente, né? Certo? Que nós revivemos em poucos minutos, né, 20, 30 minutos, toda aquela trajetória de 30 anos, né? Certo? Certo? Que é mais do que certas pequenas coisas que acontecem, né? Então, aquilo foi muito bom. Inclusive, conversando com o filho dele hoje, pela manhã, conversando com o filho da Câmara, falei certas partes para o filho dele, o meu pai falou sobre isso comigo. Entendeu? Então foi muito bom, nós que fomos sempre amigos, né? E coitado, veio a falecer, né? Não pensávamos nisso naquele momento, né? Nem sabíamos que ele estava com essa doença, né? Certo? Foi muito bom esse encontro, né? Deus proveu que tivéssemos esse encontro para que pudéssemos conversar, certo? E essa amizade perdurasse também depois da morte. Giro de notícias. É jornalismo em primeiro lugar. 13h05. Ouvimos aí vários depoimentos dos principais políticos de Santa Cruz do Rio Pardo, daquelas pessoas que conviveram com o Sérgio, em especial na classe jornalística.
Enfim, se fosse para ouvir todo mundo, Marcos Pelegatti, que acompanhou, deu o seu último adeus ao Sérgio Fleury Moraes, pode ter certeza que ficaríamos até às 5 da tarde aqui reproduzindo, porque inúmeras pessoas e verdadeiros, né? Quem foi no velório do Sérgio, quem foi no sepultamento, pode ter certeza. Ali era um sentimento verdadeiro. E o que me chama a atenção, já falei agora há pouco também, volto a repetir, o número de políticos que acabaram comparecendo tanto no velório, na Câmara de Vereadores, como também no sepultamento. Para você ver que dá para fazer jornalismo com classe, como o Sérgio fez, Marcos. Com certeza, né, Dário? E muita gente, todo mundo tinha uma história para contar com o Sérgio, né? Ou que o Sérgio ajudou essa pessoa de alguma forma, ou até mesmo, né, alguma história de convivência com o Sérgio, inclusive nós, né? Uma mais recente, um apuro que a gente passou em Ourinhos, né? Na cobertura que a gente foi fazer lá da evasão da base do SAMU, acabaram murchando o pneu do Sérgio, né? E a gente teve que ajudá-lo ali, né, a trocar o pneu, né? Então, inclusive essa história ele mesmo falava aqui várias vezes e deu risada, né, nas últimas vezes que falou, né, Dário? Sim, a complicação do jornalismo, né? E ali tem que mostrar, embora é uma classe que não adianta também ser demagogo, falar que é uma classe unida, não é unida. O jornalismo, ele não tem uma união. É claro que o verdadeiro jornalista, aquele que tem a mesma pegada, principalmente na questão investigativa, tal, ele sabe respeitar, ele sabe da fonte, ele sabe valorizar o seu colega de profissão. Eu procuro valorizar, mas a gente sabe que não é uma classe unida. Infelizmente não é. Existe muitos ciúmes, né? Aquela mesquinharia que não deveria existir por se tratar de um órgão de comunicação. Acaba acontecendo, mas mesmo assim eu tenho amigos hoje que eu não tenho aquela convivência, que até mesmo não cito o nome desses amigos no dia a dia, mas que na verdade eu tenho carinho e respeito. Apenas não preciso ficar falando aqui a todo momento, mas quando acabo cruzando com eles, eu acabo falando porque são pessoas do jornalismo, seja esportivo, político, policial, enfim. Eu acabo expressando o carinho e respeito que tem, porque é bom você falar isso. E o Sérgio, ele ouviu tudo isso, né, das pessoas que conviviam com ele. No próximo... O Sérgio, todo mundo tinha muita história para contar, né? Importante também nessa parte da classe política, né? Eram as pessoas que sabiam diferenciar, né? A pessoa física, digamos assim, da pessoa jurídica, né? Do Sérgio jornalista para o Sérgio Fleury Moraes. E uma coisa interessante, né, Dário, que o Sérgio ele contribuiu muito, até mesmo nacionalmente para o jornalismo com a derrubada da lei de imprensa, né? Era um resquício, essa lei era um resquício da ditadura militar, ela foi derrubada em 2009 pelo Supremo Tribunal Federal e ela era uma lei que previa multas e prisões para jornalistas, né? E condenações duras, né? Mais duras do que as impostas na próprio Código Penal, né? Inclusive, uma coisa absurda que tinha nessa lei era, né, punição para o jornalista que ofendesse a moral pública e os bons costumes, né? Então não podia falar mal de políticos, seria basicamente isso, né? Não podia falar mal de magistrados e políticos, não falar mal, né, digamos assim, mas falar a verdade. Colocar a notícia, né? E o Sérgio contribuiu extremamente, né, para esse julgamento, né, e graças ao Sérgio também, né, essa lei foi derrubada em 2009 e a gente começou a ter um jornalismo muito mais livre, né? O Sérgio sempre lutou por essa liberdade de imprensa, ele tanto, né, que o lema, né, do jornal era uma voz livre à sua defesa, né? Então o Sérgio ele deixa esse legado, né? O homem que dedicou a sua vida, né, a fazer uma voz livre na defesa da população, né, principalmente de Santa Cruz do Rio Pardo. Pode ter certeza disso, inclusive, né, o Aurélio falou e brilhantemente, aí várias pessoas acabaram colocando, o próprio ex-prefeito doutor Otacílio nessa entrevista também, momento de homenagem ao Sérgio Fleury Moraes, que nos deixou na última sexta-feira e tão logo ele foi sepultado, falamos aí com várias personalidades da política, né? Personalidades da política e aquelas pessoas que conviveram com ele jornalisticamente, né? Porque o Sérgio, a gente
resume como o jornalista. E para você ter uma ideia, tanto o Aurélio Alonso, que foi um baita jornalista ao lado dele, né, muitas pessoas contribuíram para o jornal, né? Muitas pessoas, pode ter certeza disso. E também foi colocado durante o tempo que ele ficou preso, né? E eu conversava com o Sérgio foi preso como jornalista, um absurdo que teve no passado, e foi preso ali, aquela pergunta, né? Iria novamente, Sérgio? Iria, claro. Perguntasse para um jornalista, né? Dia desses eu fiz um comentário aqui, onde você gostaria de estar nesse momento? Eu falei, na guerra. Ele falou, nossa, mas tá louco? Que louco, é a nossa profissão. É igual o bombeiro. Ele vai para um incêndio, ele não vai sair. Ali está acontecendo ocorrência, o bombeiro não vai sair do lado oposto, ele vai ao encontro daquela ocorrência. É mais ou menos assim o jornalista. Dia desses aconteceu lá em Ourinhos, um assalto a banco. Meu amigo Alexandre, jornalista também, ele fez o que? Participou ali, entendeu? Correndo risco, e é natural, o jornalista corre esse risco, e o Sérgio fez isso brilhantemente, por isso foi o jornalista que escreveu o seu nome, hein? Pode ter certeza disso, Marcos Pelegatti. Certamente, né, Dário? E agora, daqui a pouco a gente vai reproduzir também, né, as últimas histórias que o Sérgio contou aqui, né? A gente sabe que o Sérgio adorava contar histórias, ele adorava fazer as reportagens especiais também, né, para o Jornal Debate, que contava histórias das pessoas e contava histórias de superação muitas vezes, né? A gente separou algumas histórias aqui, né, inclusive algumas que repercutiram bastante nos últimos meses, né, desde da participação que ele voltou a fazer aqui na Rádio 104, né, no meio do ano passado. A gente separou algumas principais, né? A gente queria colocar todas, né? Mas infelizmente a gente não consegue, né, colocar muitas histórias, né? Mas todas também estão aí disponíveis e gravadas e eternizadas aí nas redes sociais. Pode ter certeza disso. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco para a gente repercutir aí as principais notícias da coluna Dicas aqui na programação da 104 FM. Intervalo comercial, daqui a pouco coluna Dicas com ele, Sérgio Fleury Moraes, que infelizmente nos deixou na última sexta-feira. Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. 13h19, de volta na 104 FM, Giro de Notícias no ar, Giro de Notícias especial, homenageando ao grande jornalista Sérgio Fleury Moraes, que infelizmente nos deixou na última sexta-feira. Depois de várias personalidades, principalmente ligadas ao mundo político, falando com a gente aqui na 104 FM, é claro, vamos reproduzir agora as histórias da coluna Dicas, onde o Sérgio Fleury apresentava toda quarta-feira aqui na 104 FM. Toda quarta-feira tinha dicas do Jornal Debate ao vivo na programação da 104 FM. Esse quadro que foi criado pela 104 FM, porém, acabamos ouvindo uma grande dica do Felipe Ferreira, grande jornalista santacruzense, hoje faz sucesso em Piracicaba, entrou em contato comigo e disse, olha, cria a coluna Dicas do Jornal Debate. Criamos essa coluna que foi um sucesso e o Sérgio Fleury Moraes com aquelas histórias maravilhosas. A partir de agora vamos repercutir algumas dessas histórias aqui na 104 FM, Marcos Pelegatti. Dário, na história, né, a primeira história que a gente vai repercutir é uma que deu grande repercussão. Você vai se lembrar, né, Dário? Você estava aqui no dia também e foi uma história, né, foram duas reportagens que o Sérgio fez falando do trem, né, da estação daqui de Santa Cruz do Rio Pardo e da linha de trem, e isso causou desbloqueou muitas memórias, né, nos ouvintes. Vamos então com a primeira história, né, ela foi do dia 5 de outubro de 2023, na ocasião que o Sérgio conta das duas reportagens sobre o trem. Marcos Pelegatti, eu vou deixar essa pergunta para você. Qual coluna do Jornal Debate que vem chamando a atenção, na sua opinião, nas últimas horas? Olha, é uma opinião pessoal minha isso, tá? Mas eu sempre, desde criança, quando eu pego o Jornal Debate, eu sempre adorei essas matérias históricas que o Sérgio traz sobre Santa Cruz. Eu acho incrível conhecer a história da cidade, né? E é uma coisa que às vezes a gente precisa, né? Principalmente, eu sempre gostei um pouco mais desse lado político, mas principalmente essas histórias do trem, essas coisas das épocas de ouro, né? Do município. É muito legal a gente saber, né? Você não conheceu o trem Passageiros?
Acho que não, né? Não, nunca. Eu só conhecia, assim, ali no Posto Café, ali, naquela, mas funcionando ali de fato, não. Não. E funcionava mesmo, Sérgio, aqui em Santa Cruz? Funcionava, tem de passageiro. Inclusive, eu sei que de histórias, né? Meu avô conta que ele ia para São Paulo, descia na Estação da Luz, pegava o trem aqui e tudo mais. Para você ter uma ideia, eu não consigo lembrar aqui em Santa Cruz, mas eu fiz uma viagem com a minha mãe na época. Pegava em Pauçu. De Pauçu a São Paulo. É fantástico, entendeu? Fantástico. Demorava acho que 10 horas. 10 horas. 10, 12 horas, entendeu? Você chegava inteiro, porque era um passeio tranquilo, né? Fora do muito comum. Espaço. Pegava em Bernardino, aliás, pegava em Pauçu, passava por Bernardino e aí ia assim, sabe a paisagem, né? As paisagens. Verdade. E não tem mais, né, Sérgio? Não. Eu fiz uma viagem de trem, pegar em Pauçu também, né? Aqui em Santa Cruz não tinha. Aos 10 anos de idade. Meu pai assinou autorização para ir para São Paulo. Tinha classe 1, classe 2, alguma coisa assim, né? Primeira classe, né? Tinha alguns vagões, eu não fui nesse, né? Vagão chamado Pullman, né? Que tinha cabine. Tinha cama lá dentro, precisava dormia, né? Tinha lá um lugar para colocar água, colocar refrigerante, né? Tinha o vagão restaurante, com mesas. Você ia lá, entrava no vagão, era um restaurante cheio de mesa ali. Você sentava, o garçom vinha, perguntava o que você queria, e aquela paisagem magnífica passando na janela. Janela grande, enorme, sabe? Então, é triste, né? Triste. Fizeram com o trem no Brasil, né? Inclusive, nessa época, Marquinhos, da locomotiva a vapor, né? O nome, como é que chama o nome da locomotiva, você sabe ou não? Da locomotiva, o nome o apelido da máquina, né? Eu acho que o mais comum deles é a Maria Fumaça. Maria Fumaça. Esse nome foi as montadoras de caminhões que colocaram como um apelido pejorativo, sabe? Ó, Maria Fumaça lá, né? Ó, fumaceia, né? O que é isso e tal? E acontece que todo mundo gostava do trem. Então aquele nome que era para ser pejorativo passou a ser um glamour, né? Olha, a Maria Fumaça, né? Os tempos da Maria Fumaça, né? E pegou, né? Eu vejo que no Brasil, com o passar dos anos, né? Houve essa ideia de que o trem era coisa de passado, né? Não. Sendo que até hoje, em países super desenvolvidos, como a Europa, por exemplo, o trem funciona muito bem, é um dos melhores transportes que existe. Nos Estados Unidos, a Amtrak, né? É uma empresa parte estatal, parte privada, né? É sensacional, gente. Lá, tudo que eu estou falando aqui de Pullman, cama, restaurante, lá tem, sabe? O atraso é do Brasil, que acabou com esse tipo de transporte, né? Transporte mais barato. Bem mais barato. Você vai pegar quantos caminhões para levar uma safra enorme lá para São Paulo, né? Você pega um trem. Sérgio, mas os trilhos, né, em várias cidades ainda permanece, mas sem nenhum fluxo. Sem o fluxo. Aqui nós fizemos várias reportagens também, porque a Rumo, que assumiu aqui, no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, né, a privatização, ela deixou de atender muita coisa do contrato, né? Então, por exemplo, ela abandonou a Sorocabana, né? Praticamente não tem mais. Ele pega só uma linha lá para o porto, né, que é de Ourinhos para lá. Mas para cá, inclusive trilhos foram retirados. Nós já fizemos reportagem, a polícia já pegou gente fazendo isso, entendeu? Tira o trilho do caminho. Né? Acaba. Cadê a fiação que tinha lá? Desapareceu tudo, roubaram tudo. Né? O grande problema que tinha com o trilho, por exemplo, a estrada de Santa Cruz a Bauru, como é que era antigamente? Pista única. Né? Vamos melhorar? Vamos. O que fizeram? Duplicaram. Né? O trem tinha um grande problema. A bitola era estreita. Quando foi feita... O que é bitola? Bitola é a distância entre as duas rodas do trem, né? Então o trem era menor aqui. Isso impede, por exemplo, uma velocidade maior do trem, né? O trem, quando chegava na Serra de Botucatu, né, passava por lá, ele ia 5 por hora, né? Tinha curvas, tinha isso aqui, com a bitola estreita tem que ter muito cuidado. Qual era a alternativa? Fazer o terceiro trilho, né? Você não vai arrancar aquilo lá. Aproveita, faz um terceiro trilho aqui e passa a usar para trens com bitola maior, né? Mas os governos não quiseram saber disso, né? Eles foram, entre aspas, né, seduzidos pela indústria automobilística, indústria de caminhões, né? E também tinha aquela promessa que as indústrias viriam para o Brasil, né? Essas coisas
que aconteceram antigamente, né? Sim, verdade. Então isso foi relegado a um segundo plano. Você falou sobre a velocidade aí na Serra de Botucatu de 5 km por hora, 5 a 10. Isso. A velocidade máxima de um trem, você sabe? Tem o trem-bala hoje em dia. Não, desses que... Desses? Não, andava chegava 80, 100. Até 80, 100. Andava. Mas depende da condição, da reta, né? E depende muito da bitola. Ele não podia empreender uma grande velocidade, por causa até da estabilidade, né? Então os governos não fizeram isso, privatizaram, não deu certo, então acabou a linha do trem em muitos lugares. Sérgio, e tinha muitos acidentes? Não tinha muitos, não. Assim, ó, descarrilhou o trem. Algumas manchetes nessa questão. Acontecia eu muito. Muita coisa em Pauçu. Em Pauçu. Inclusive com descarrilhamento de vagões transportando combustível. Né? Já houve um incêndio aqui em Ourinhos, histórico, na década, acho que de 40. Né? Houve descarrilhamento, vagões de combustível tombaram, explodiram, pegaram fogo, né? E aí vai bombeiro, vai todo mundo ajudar e tal. E no fim de tudo, né, nos escombros, descobrem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida intacta. Isso é fantástico. Por isso que tem lá hoje a igreja do vagão queimado. E está lá até hoje. Está lá né, até hoje, vagão queimado. Porque explodiu tudo e a imagem da santa ficou intacta. Com certeza. A história do trem é interessante porque, ó, alô Dário, nasci em São Paulo e quando era criança vinha visitar meus avós em Santa Cruz. Vinha de trem até Ipauçu, depois pegava o ônibus para chegar em Santa Cruz. Rapaz, era muito divertido, viajava a noite inteira de trem. É o Shell Souza. Olha você só, vê que recordação bacana. Ele né? guardou essa lembrança, tá vendo? Boas lembranças da vida das pessoas. Boas né? lembranças. Sempre... E toda essa matéria no Jornal Debate, com detalhes e tudo mais. Olha só, na edição anterior, nós publicamos, e a 104 também, nós reportamos isso aqui, que é o casarão do chefe da estação. Né? O acervo ferroviário de Santa Cruz do Rio Pardo tinha não só os trilhos, como a estação, né? Que ficou muitos anos abandonada, o debate batendo, até que surgiu uma prefeita, tinha que ser mulher, a Maura, que cuidou daquilo e fez um belo museu. Hoje está em reforma ainda, né? Está em reforma. Teve problema lá com uma empresa que abandonou o serviço e tal, mas que isso resolva o mais rápido possível. E tinha também o armazém da antiga Estado de Festa Sorocabana, que hoje é usado ali pelo balé, né? Que é o prédio lá perto da UPA. Da UPA. Isso. E tinha o casarão do chefe da estação. Isso abandonado. Está totalmente abandonado. Várias administrações, né? Não vamos criticar uma ou outra, mas todas elas deixaram a desejar, não puseram a mão naquilo, aquilo foi sendo deteriorado. Quando você não cuida, aquilo acaba. Cai. Inclusive, eu estive lá na semana retrasada, para uma matéria da edição anterior do jornal, e tem uma parede lateral que você não vê, que você passa na estrada ali, você vê só a frente ali, tudo quebrado já, tudo caindo, né? Mas a parede do outro lado não existe mais. Caiu, já não existe. No telhado, sabe? Não. Quer dizer, então o próprio prefeito falou, olha, não há mais condições, nós vamos ter que demolir aquilo lá. Né? E eu tinha feito várias matérias no decorrer desse abandono todo, inclusive uma com o secretário dos direitos das pessoas com deficiência, o Domingos. O pai dele foi chefe da estação, foi o último chefe da estação de Santa Cruz do Rio Pardo. O Domingos nasceu naquela casa, nasceu lá, sabe? Então eu já fiz uma reportagem com a família dele, né? Com a mãe, a Aninha, enfermeira, né? Todo mundo conhece Santa Cruz do Rio Pardo. É a irmã dele, né? As irmãs ali, as irmãs dele, os irmãos, tudo. E aí, eu descobri agora, porque às vezes a gente esquece das pessoas, né? Mas tem aqui a dona Aparecida, ela chama Aparecida Maria Bertoldi de Souza, né? Ela é filha, sabe de quem? De um dos primeiros chefes da estação de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela tem 87 anos e o pai dela, Ernesto Bertoldi, que é o nome do museu. O nome do museu. Ele foi um dos primeiros chefes da estação de Santa Cruz do Rio Pardo. E ela também nasceu naquela casa, né? Porque o pai tinha direito até a casa. Quem era chefe da estação tinha a casa como moradia, né? E era um bico de um casarão, né? Você vê, hoje você pode imaginar como é que era aquilo, né? Bem conservado, tudo. E aí, o que acontece? Ela nasceu lá, ela não tem muito lembrança, porque logo o pai veio para a cidade, né? Digamos assim, né? A estação, a gente fala que é outra cidade, né? Veio para cá e foi morar ali em frente ao Correio.
Sabe aquela casona que tem ali? Antes era uma casa antiga, né? E ele veio morar aqui na cidade com a família, e ali virou a estação da Sorocabana. Diz que tinha placa lá, né? Agência da Sorocabana. A pessoa comprava passagens, né? Tudo ali, né? Depois aquele casarão foi demolido e o ex-prefeito Paulo Gilberto Machado Ramos fez aquela casa lá, que quem passa fala assim, puta, a casa é nova, né? A casa é novinha, é moderna, né? Não, aquela casa é da década de 60. Imagina a mentalidade de quem a construiu, né? Sim. Uma casa muito modernista. E aí ela fala também que ela se formou, a dona Aparecida, filha do chefe da estação, ela se formou em São Paulo. Ela fez lá educação física, ela fez o magistério em São Paulo, e ela tinha passe livre, por ser filha do chefe da estação, né? Então não pagava nada, sabe? Pegava lá o passe livre e passava em tudo. E ela falou assim, olha, Sérgio, são memórias de viajar com trem que não sai da cabeça, sabe? E na época dela, que nós falamos aqui, a locomotiva a vapor, era Maria Fumaça. Então, tinha algumas regras da Maria Fumaça, né, para viajar. Por exemplo, não podia colocar a cabeça e o braço para fora da janela. E aí a Maria Fumaça, a locomotiva, expelia fagulhas, né? E fagulhas de fogo, né? Porque saía para o chaminé lá, né? E ia para trás. Então quem tivesse ali, muitos ternos, né? Aquele pessoal que antigamente usava muito terno, né? O trabalhador em construção civil, por exemplo, ia para o trabalho, né? Para entrar na empresa de terno. Lá que ele tirava a roupa e punha outra roupa do serviço, né? E muitos ternos foram queimados, sabe? E a dona Aparecida falou assim, não, inclusive o braço, sabe? Levava uma fagulha daquela lá, você chegava em São Paulo. Imagino. Né? Então, mas falou assim, olha, não tem coisa melhor do que viajar de trem. Essa viagem de 10 anos que eu fiz, eu ficava lá atrás. E eu cometi um disparate, porque... Vamos ver se é a mesma gafe que eu cometi. Eu ficava lá no vagão, passeando, não sei o quê, e aí amanheceu, né? Que eu pegava o ônibus de madrugada, né? À noite, né? Chegava lá de manhã, né? E eu não parava, né? Eu estava extasiado de ver aquele trem, aquela coisa, né? 10 anos de idade, imagina. E aí, quando chegou perto de Sorocaba, eu estava lá no último vagão, né? Falei, bom, agora está chegando, eu vou descansar um pouco, porque eu não dormia a noite inteira, né? Quando eu voltei, estava lotado. Eu não recordava onde que era em Sorocaba. Os trabalhadores vão invadir o trem para chegar em São Paulo. Né? Os trabalhadores. Você nem imaginava. O trem. Eu tive que chegar em São Paulo de pé, segurando. Eu fiz 2 matérias do trem. Né? Uma sobre a dona Aparecida Bertoldi, né? A dona Aparecida é irmã do Andó. O pessoal mais antigo vai lembrar disso. O Andó também trabalhou na ferrovia, né? Mora ali perto do Rotary Club, morava, né? Ele faleceu, mas os filhos estão aí para contar a história do pai, né? E também o outro filho do Ernesto Bertoldi foi o Alcino. O Alcino saiu daqui e se tornou grande diretor da FEPASA em São Paulo. Ele ficava ali na unidade de Tapetininga, sabe? É uma pessoa muito conceituada. A dona Maria Aparecida, ela conta que quando o governador quis extinguir o ramal, até vou explicar, Santa Cruz estava no ramal original da Sorocabana, né? E aí mudaram o trajeto e passava em Bernardino, Pau Sul, Chavantes e deixou Santa Cruz do Rio Pardo à margem, né? O prefeito na época era Francisco Abreu Sodré, Francisco de Paula Abreu Sodré, que é o nome em frente à antiga estação da rua ali, né? Ele falou, não, vamos construir um ramal então até Bernardino, as custas da prefeitura. A prefeitura vai bancar isso aí. Foi feito empréstimo e tal, e nós fizemos um ramal de Santa Cruz a Bernardino. Então você pegava o trem aqui em Santa Cruz, ia até Bernardino de Campos. Isso foi inaugurado em 1908, comecinho do século passado. Chegava em Bernardino, aí a composição mudava, né? Rumo para São Paulo, aí entrava no tronco da Sorocabana. Então ele tinha esse ramal. Quando o governo, na década de 60, quis desativar esse ramal, a dona Aparecida conta que o Alcino ligou para os prefeitos, para vereador aqui, pelo amor de Deus, vamos fazer uma corrente aí, não vamos deixar o trem sair. Mas ninguém se importou na época, sabe? Nós temos o caminhão, as rodovias estão aqui e tal, ninguém se importou. Hoje a gente vê o estrago, né, que a falta do trem faz. É que nem outras coisas históricas de Santa Cruz do Rio Pardo. Você deve ter visto, e o Marquinhos também, foto da antiga igreja matriz de Santa Cruz. Sim. Linda, bonita, aqueles sinos lá em cima, né? Uma construção exuberante, né? Aí demoliram.
para construir a nova matriz. Não que não seja bonita, mas perdeu-se parte da história, né? E na época, ninguém reagiu, sabe? E hoje, a turma lamenta, né? Fala, puxa, que igreja bonita que nós tínhamos, Com né? certeza. Então é complicado. Totalmente. E a segunda matéria que eu fiz, Dário, né? O Marquinhos vai gostar também, porque ele viu a fotografia aqui, né? Eu já vi a fotografia inédita aqui também, né? Foi com o Leandro Assis, conhece ele? Leandro Assis. Dono da tabacaria Beira Rio. Sim, né, filho do Dr. Otacílio. Filho do Dr. Otacílio, né? É uma pessoa sempre preocupada com a história de Santa Cruz do Rio Pardo. Que legal, não sabia desse detalhe não. Eu já fiz outras matérias com ele. Ele tem uma coleção de bottoms, chaveiros, sabe? Coisa de política, inclusive de Santa Cruz do Rio Pardo. Campanhas memoráveis. Santinhos, aquelas Santinhos, mas coisa de 1900 e nada, sabe? E ele guarda isso. Já fiz essa matéria com ele, sabe? E agora, ele conseguiu, ele já tinha uma raridade. Sabe o que é? Uma passagem, bilhete de trem de Sodré para Santa Cruz do Rio Pardo na primeira classe. Que ano foi isso, Sérgio? Deve ser sim, porque o trem foi extinto em 66. Pelo jeito aqui, deve ser década de 40, 50, sabe? Um bilhete, ele moldurou e colocou num quadro, sabe? É muito bacana o que o Leandro faz. E aí, olha só, a pessoa também que é colecionador, que gosta de história, acho que a história, as coisas atraem, né? E aí ele teve sorte. O que aconteceu? Alguém quis se desfazer de coisas antigas, papelão, e levou um lote enorme para uma pessoa que trabalha com reciclagem, né? Ao distribuir, o sujeito localizou ali 2 fotografias, falou, pô, mas fotografia de trem, antiga, sabe? Isso aqui eu não vou jogar, né? Comprou por quilo, né? Aquele lote grande. E aí conheci o Leandro, avisou ele. Leandro, vem aqui um pouco, olha a fotografia que eu tenho aqui. Né? O Leandro não teve dúvida, comprou na hora. Relíquia, né? Relíquia, na hora, né? E uma das fotografias, tem uma que mostra a locomotiva passando na zona rural. Eu vou pôr na câmera daqui a pouquinho aqui. Sim, pode pôr. E a outra mostra a locomotiva passando por um como é que fala isso aqui? Passagem de nível, né? Você está colocando Deixa aí? Eu ver a visão aqui no Facebook para que a gente possa... Essa Tá. Sim. Tá bem próximo, Marquinhos, dessa forma aí, tá boa. Tá próximo, dá para que as pessoas possam entender aí no Facebook essas fotos, né, que o Sérgio está mostrando. Essas fotos aí, onde ele mostra em relação a tudo isso. Bacana, Marquinhos. Coloca da passagem aí, do bilhete aí, você consegue? Da passagem aqui, do bilhete, essa aqui. Olha o bilhete. O bilhete... Moldurado num quadro, bilhete, passagem, de Sodré a Santa Cruz do Rio Pardo. Sorocabana, Sodré Santa Cruz, primeira classe. O valor disso, olha, memorável, né? Histórico. E uma dessas fotos, das 2 fotos que o Leandro conseguiu, do trem, aparece, não sei se as pessoas sabem ou não, o caminho para Bernardino de Campos, né, é praticamente o traçado da ferrovia. A ferrovia passava praticamente do lado ali da estrada. Sabe? Até em Sodré existe ainda ali aquela estação, né? Existe, então, a estrada passa do lado, que era a linha de trem ali, né? E aí tem essa fotografia que o Marquinho mostrou, a locomotiva está passando uma passagem de nível, né? Do lado da atual estrada, e tem uma estrada que se perde ao longe da paisagem, que é a entrada do Cebolão. A entrada do Cebolão, um bairro tradicional. Sim, muito tradicional. E aí, como é que o Leandro também não tem idade para saber se isso aqui é, né? Aí perguntou pro pai, o ex-prefeito Otacílio, né? E o pai falou, não, o pai nasceu no Caetê, e ali perto. Conhece tudo ali. Conhece tudo. E lembra dessa estrada. Falou, não, essa estrada existia, ou existe ainda, que vai pro Cebolão, né? Então, olha só que coisa histórica, né? Que resgate... Sim, parabéns pro Leandro, não sabia de todo esse conhecimento, não. Ele é diferenciado. 13h40. Ouvimos aí uma linda história onde o Sérgio Fleury Moraes, quando
participava da 104 FM, coluna Dicas, tantas histórias aqui na programação da 104 FM, tantas histórias na coluna Dicas, e o Sérgio mais uma vez mostrando aí, falando esse conhecimento muito grande. Vamos a mais uma coluna Dicas, mais uma história, coluna Dicas, onde o Sérgio toda quarta-feira apresentava com a gente aqui, e muitas pessoas mandando mensagens, enfim, muitas pessoas demonstrando através das mensagens, tanto pelo Facebook como pelo nosso WhatsApp. Enfim, daqui a pouco iremos também levar essas mensagens das pessoas, deixando aí suas últimas palavras ao Sérgio. Daqui a pouquinho também. Antes, porém, mais uma história onde vamos recordar da coluna Dicas ao vivo na 104 FM. Ô Dário, né, antes da gente passar para essa história, né, só para a gente relembrar também, na última participação do Coluna Dicas que o Sérgio fez aqui, foi no dia 7 de fevereiro, né? Essas histórias que o Sérgio conta agora, né, é referente ao dia 7 de fevereiro. E a última participação que ele fez aqui, ele foi muito elogiado, né? Eu me lembro que ele recebeu muitos elogios mesmo, né? Muitas pessoas, inclusive pessoas falando, né, que ele tinha nível internacional de jornalismo. Então, é bom, né, quando as pessoas são elogiadas assim ainda em vida, né, Dário? Com certeza, e ele sabia das pessoas o tanto quanto o valorizava, né? Pode ter certeza enquanto profissional. Mais uma história, coluna Dicas, na programação da 104 FM, e volta a repetir, Marcos Pelegatti e ouvintes, né? Eu sempre deixava desta forma, só nós temos a coluna Dicas, e só nós temos o Sérgio Fleury Moraes. Sabe o que é o Suarema, Dário? Não, eu até ia questionar. Então vou contar para você. Na Praça Leão das Camarinha, na esquina da rua Conselheiro Antônio Prado. Hoje é a Prefeitura Municipal. Ali foi cinema. Sim. E depois o Clube Suarema. Nossa, Suarema. Sérgio, eu não tenho ideia. Eu não sei se as pessoas mais antigas vão lembrar dos anos 80 e 90, quando teve um candidato a deputado, ele inclusive chegou a assumir, nosso amigo, Benedito Ribeiro. Né? Sim. O Dito Suarema. Por que Suarema? Porque ele não saía do clube. Dito Suarema foi candidato a deputado, né? Apoiado aqui pelo Onofre Rosa e tal, e chegou inclusive a assumir como suplente alguns dias na... Boa tarde a todos os componentes do programa. Essa é para o Sérgio, que viveu ou presenciou como eu, a época que a política santacruzense era politizada, polarizada, melhor dizendo, tá? Entre azuis ou vermelhos. Será que voltamos a viver novamente essa situação, Sérgio? Quem faz a pergunta é o Cláudio Oshikawa. Um abraço ao Cláudio. Eu, na verdade, eu não vivi essa época, viu? Eu sei dessa época. Tanto publicar, sabe? Sim. Porque essa época foi até mais ou menos a década de 70, por aí, sabe? E realmente o Cláudio tem razão, era extremamente politizada. E uma coisa interessante, sabe? Na época era a ditadura militar no Brasil. Então, década de 60 e começo da década de 70, só eram autorizados 2 partidos no Brasil. Não tinha essa pleiade de partidária que nós temos hoje, né? Então era só 2 partidos. MDB, que representava toda a oposição à ditadura militar, e Arena, que era o partido da ditadura, né? Em Santa Cruz do Rio Pardo não tinha MDB, só tinha Arena. Né? Só Arena. Só Arena. Todos apoiavam o regime militar, né? Que depois, mais tarde, todos mudaram de opinião também, viram que não era por aí, que o Brasil precisava respirar a democracia e tal. Mas naquele momento, em década de 60, 70, todo mundo apoiava o regime militar, então só tinha Arena. E como é que o governo federal iria fazer com pessoas de opiniões antagônicas em Santa Cruz do Rio Pardo? Um era contra o outro. Como é que é o mesmo partido? Aí criaram as sublegendas. Então podia ter Arena 1 e Arena 2. Então nas eleições, como o Cláudio pontua aí, nos vermelhos e azuis, eram Arena 1 e Arena 2. Que afinal de contas era a mesma coisa. E quebrava o pau entre eles. Quebrava o pau entre eles, né? Até que teve a primeira eleição do MDB em Santa Cruz do Rio Pardo, foi em 1976. Né, vencida pela Aniceto Gonçalves pela Arena, contra Cláudio Catalano, o saudoso Cláudio Catalano para o MDB. Olha que história, hein? Sérgio, sobre histórias ainda, a participação do ouvinte já caminhando para essa reta final, mas a participação do nosso amigo Walter Borracheiro. Boa tarde. Dário, pergunta para o Sérgio
sobre uma história, contar a história de quem foi o primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. É a mensagem do nosso amigo Walter Borracheiro. Ô Walter, um abraço para você. O primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo foi o coronel Batista Botelho. Batista Botelho, né? Existe aí uma coisa que eles falam assim, não, mas ele não era prefeito, ele era intendente, né? Porque na época, 1800 e alguma coisa, 1902, por aí, não tinha a figura do prefeito, era intendente, né? Era um representante da Câmara Municipal, né? Talvez o presidente da Câmara na época, né? Que mandava no município, ele que tinha essa prerrogativa, né? Então foi o Batista Botelho, né? Que poucas homenagens tem em Santa Cruz do Rio Pardo. Poucas. Eu vou contar uma coisa, o túmulo dele está aqui no cemitério, né? Onofre Rosa de Oliveira era prefeito, reformou o túmulo, né? Colocou quem passar por lá, né? Subindo ali quem vai para a capela, né? Tá à esquerda, acho que o primeiro túmulo ali num dos corredores, sabe? Eu sei onde é. Tem uma placa lá. Aqui jaz o primeiro prefeito, eles colocam prefeito para o povo entender, né? Ele foi prefeito mesmo, né? O primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, coronel João Batista Botelho. Tinha uma fotografia dele. Roubaram. E você não encontra fotografia do Batista Botelho em lugar nenhum. Tem escolas com o nome dele, pipocando por aí, um monte de lugar, sabe? Escolas, ruas e tal, mas não tem fotografia. Né? E a única que tinha levaram. A única que tinha levaram. Porque antigamente também era difícil fotografia. Né? Sim. O Tonico Lista, nós temos 2 ou 3 fotos ali e não tem mais. Mas tem a foto, né? Eu tenho digitalizada lá, eu coloquei no site tudo. Mas e o Batista Botelho? Não é isso? Então, nós não temos. Complementando a pergunta do Walter, eu queria informar também que o segundo prefeito foi Francisco de Paula Abreu Sodré. Né? É o nome da rua em frente ao museu. Em frente ao museu. Quem foi Francisco de Paula Abreu Sodré? Foi um médico que veio do Rio de Janeiro para cá, e é importante porque pelas personalidades que envolvem essa família. Veio para cá, né, constituiu família aqui, teve vários filhos, apenas um não nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, mas ele se via como santacruzense, ele vinha aqui na adolescência, passava as férias na fazenda da família, né? Uma pessoa que escreveu um livro posteriormente e tem capítulos especiais sobre Santa Cruz do Rio Pardo, né? Era o ex-governador de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, filho do Francisco, né? Foi governador do estado. Posteriormente, foi ministro das Relações Exteriores do Brasil no governo de José Sarney. Então, olha a importância. E dessa família também saiu o deputado constitucionalista Antônio Carlos de Abreu Sodré. Tem uma escola em Bernardino, se não me engano, tem ruas na capital, tem praças, tem escolas com o nome dele, né? Foi uma figura importantíssima no cenário político brasileiro, né? Também ligado à Universidade de São Paulo, às arcadas de São Francisco, a USP, né? E foi uma figura ímpar a ponto de quando ele morreu, né? Morreu prematuramente, ser capa do jornal Estado de São Paulo. Foi a capa do jornal, né? Figura muito importante. Então, olha que família, olha as famílias que estiveram em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Cidade que tem um passado mais glorioso de toda a nossa região. Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. 13h49, histórias e mais histórias. Coluna Dicas ao vivo do Jornal Debate na programação da 104 FM. Infelizmente, você não vai acompanhar mais aqui na 104 FM. Por quê? O jornalista Sérgio Fleury Moraes, ele faleceu na última sexta-feira e o filho do jornalista, na verdade os filhos, tanto o Caio como o André, nosso companheiro de profissão, jornalista também, brilhante jornalista, filho de quem é, a gente não poderia esperar, ao contrário. E o Jornal Debate, para quem compareceu no velório na Câmara de Vereadores, acabou recebendo a última edição do Jornal Debate. Uma matéria escrita pelo Caio, outra matéria escrita pelo André. Assim termina o Jornal Debate. O Jornal Debate nasceu com o Sérgio e morre com o Sérgio. E a coluna Dicas, que foi criada para esse grande jornalista aqui na 104 FM, também termina desta maneira. Não teremos mais uma coluna Dicas aqui na 104 FM. 13h51. Algumas mensagens. Poxa, amigo,
Boa tarde a você e ao Marquinhos. Linda homenagem e lembranças ao eterno Sérgio. Uma perda irreparável, a qual sentimos aqui pela tela a dor de vocês, já que por vários dias, meses, vocês compartilharam a mesma sala. Parabéns a você, Dário. Coração gigante, junto com o Sérgio, né? Foi humano demais. Tem uma lembrança do Sérgio no velório do meu sobrinho. Ele me abraçou e disse que este mundo era uma passagem e que nossa eternidade seria depois dessa vida. Meus sentimentos à Rádio 104 FM e a toda a família de Sérgio, um cara surreal que vai deixar muitas lembranças e muito aprendizado. É a Lu Batista. Uma outra mensagem também, onde falei agora há pouco, o Dr. Renato Caldeira Mardegan, grande delegado de polícia em Santa Cruz, ele acabou enviando para mim uma mensagem através de uma foto também. Na última sexta-feira, no último sábado, ele estava a trabalho, não conseguiu comparecer no velório do Sérgio, porém, todos os sentimentos para a classe jornalista, em especial para a família. E ele, através das fotos, mostra uma onde tem 4 jornalistas. Diego Singolani, que trabalhou comigo, meu irmão de fé, camarada. O Cláudio Luiz Antonioli, hoje na assessoria da Prefeitura de Santa Cruz. Sérgio Fleury Moraes. Estávamos numa reportagem especial e o doutor Renato Caldeira Mardegan tem essa foto, mandou para a gente também. Obrigado, doutor. Ele falou que deixa as homenagens e respeito ao jornalista Sérgio Fleury, principalmente naquela cobertura do caso Sueli de Fátima Feitosa, onde aquele caso mostrou toda a valorização da Polícia Civil em especial, que solucionou toda essa história, e aos jornalistas que acabaram se unindo nessa matéria, nesse caso também. Muito bem lembrado pelo doutor Renato Caldeira Mardegan. Doutor Fabrício, assessor da Câmara de Vereadores, o Sérgio deixa uma lacuna na história de Santa Cruz do Rio Pardo que jamais será preenchida. Ele é do tipo de pessoa insubstituível e, além de todas as virtudes já comentadas, era de uma generosidade sem tamanho. Tenho 2 passagens com ele que contarei quando houver oportunidade. O Sérgio vai fazer muita falta, pode ter certeza. Doutor Fabrício. O grande Osmar, conhecido Amarelinho. Boa tarde, meu amigo. Ontem chorei muito ao rever o último comentário que ele fez a meu respeito, dizendo que lhe honrava muito ser seu amigo no seu programa. Estou muito abalado. Sérgio será eterno para mim. Marcos Pelegato, sabemos de muitas mensagens no Facebook e também no WhatsApp, é com você. Muitas mensagens, né, Dário? A gente recebe aqui muitas mensagens mesmo de carinho, né? A gente vê, né, o carinho que os ouvintes tinham pelo Sérgio e certamente ele sabia disso, né? Aqui no Facebook, a Cristiane Reis, ela fala, né, que ficou muito triste quando soube das notícias. Ela fala aqui também, né, que ele descansa em paz. O Paulo André Domingos, né, meus sentimentos à família, ele fez o tiro de guerra junto com o Sérgio em 1977, ano em que começou o Jornal Debate, né? A Sandra Grossi Silva, ela fala, né, que eram maravilhosas as histórias que o Sérgio contava sobre Santa Cruz, né? E é uma tristeza sem fim. E quanta falta ele vai fazer para Santa Cruz. É um gênio sobre a história de Santa Cruz e que Deus o tenha no céu. A Diva Fernandes também, ela manda aqui: devemos fazer o eco e memória dessa voz essencial aos meios de comunicação. Grande ser humano, grande amigo, que tive a honra de ter o prefácio escrito por ele no meu 2º livro publicado. Sérgio Fleury Moraes é um legado da história da nossa cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Insubstituível ser colunista do Jornal Debate, ao lado de nomes ilustres que prestigiam esse gigante, é uma das maiores honras que já recebi. Obrigado, mestre. É a Diva Fernandes que faz aí o comentário também, né? A Adri Teodoro lamenta também, muito triste saber que ele não vai mais fazer parte dessa bancada, infelizmente vai deixar saudades. Valdeci Rafael, ele manda aqui também, né? Dário e Marquinhos, boa tarde. Contamos com vocês da 104 para manter o jornalismo em Santa Cruz no nível do debate com o Sérgio.
Excluindo a 104, as outras emissoras da cidade não transmitem nenhuma independência e confiabilidade. É a opinião aí do Valdeci Rafael, que ele manda aqui pra gente no Facebook. A Antiela Carrijo também acompanhando a gente, ela fala que vazio enorme, o Sérgio nos deixou uma tristeza sem fim. Ficam as boas lembranças e o seu legado. Força aos seus filhos e para todos nós. Rogério Duarte também, o imaginador de vocês e minha também, uma perda irreparável não só para Santa Cruz, mas como para toda a região. Força 104 FM e Diário Cidadão. O Rogério Duarte, o Felipe Pereira Ramos também acompanhando a gente pelo Facebook. Que pessoa, que legado, merece todas as homenagens que lhe forem dedicadas. O Valmir Antunes Alves, um vazio enorme em nossos corações. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos os familiares e a todos nós. Anice Camargo também acompanhando a gente. Vou sentir saudade das histórias de Santa Cruz contadas pelo Sérgio Fleury. Enfim, Dário, no Facebook muitas mensagens mesmo, as pessoas aqui, né, lamentando. Também temos mensagens que chegam pra gente através do WhatsApp da 104 FM. A Cristina da Pamonha, ela manda, né, uma perca muito grande para nós que gostamos de ouvir. Que Deus abençoe todos vocês aí. Muito triste, vai deixar muita saudade. Uma mensagem também que chega aqui, uma mensagem muito bonita, né, que chega aqui da Cássia Hernandes, que sempre acompanhava também, né, as colunas dicas. A gente sabe, né, as pessoas aqui que estão sempre acompanhando a programação da 104 FM. A Cássia Hernandes, ela manda: que belíssima homenagem ao Sérgio, o famoso Sérgio do debate. Quem não ouviu falar, né? Eu mesma só conhecia pelo nome. Tive o prazer de ouvir e de conhecer através do programa da 104 FM. Que honra! Sempre ouvia suas histórias e ficava imaginando os fatos que ele contava. Espero que ele tenha tido noção do quanto glorioso e quando fazíamos elogios para ele aí ao vivo no programa, a gente sabia que ele ficava sem jeito, mas era pura realidade. Ele era uma sabedoria que não cabia nele e transmitia tudo isso. Para nós, um verdadeiro mestre. Com toda certeza que o Céu ontem já teve a primeira edição, junto com seu amigo colunista de muitos anos, Jaburu. Parabéns à 104 FM e, como diz o Dário, o Sérgio e a Coluna Dica só nós temos. Dário. 2 minutos faltando para as 14 horas, vamos finalizando mais uma edição do Giro de Notícias. Antes, porém, a última mensagem... Temos mais algumas mensagens aqui também. Sim, eu vou ler a última mensagem. Parabéns pela homenagem ao Sérgio. Grande homem, deixa legado de profissionalismo, história e essência. Agradecemos a oportunidade de ter convivido com ele. Anelise Link Leitão, ex-secretária de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma pessoa que nós do jornalismo, que trabalha da forma que trabalhamos, ela sabe o tanto de respeito e carinho que temos por ela, e o Sérgio tinha isso, demonstrou ao longo do seu tempo aqui na 104 FM e também no Jornal Debate. Com certeza, né? Aqui finalizando também com os ouvintes que mandaram mensagens no WhatsApp da 104 FM, o Shell Souza, ele manda: Santa Cruz perdeu um grande jornalista, é uma excelente pessoa, vai fazer muita falta no jornalismo de Santa Cruz e região. Quem manda mensagem também... o Pardal Mecânico, ele fala, né, que o Sérgio realmente vai fazer muita falta. O Serginho Manuel, ele dá aqui, né, a dica também, né? Ele fala que precisaria fazer uma reprise por semana, né, para a gente enriquecer essa informação ainda mais, né? Com certeza o Sérgio vai ficar sempre aí na nossa memória, né? E o legado dele, a gente já falou aqui diversas vezes, mas o legado dele é simplesmente enorme, né, Dário? Quem manda mensagem aqui também pra gente é o Patrick. O Patrick, ele fala que o Sérgio foi um dos primeiros amigos que ele fez quando chegou em Santa Cruz. E ele foi conhecendo a sua história e a admiração era mútua. Quando ele queria escrever, né, na seção do leitor, no Jornal Debate, ele fala, né, que os cidadãos tinham muito espaço para opinar no jornal, né?
E ele manda um abraço também aqui pra gente. Outra mensagem que chega aqui é da Márcia Pereira. A Márcia, ela fala que é uma perca enorme, né? Que ele era um dos 4 homens que ela mais admirava. Entre eles, né, o Sérgio, e também estava, entre eles também estava o Mário Sérgio Cortella, né? Além do Sérgio Fleury. E ela fala que ela queria ter no mínimo 30% da memória que o Sérgio tinha, né? Para lembrar de todas as coisas. Ela sentiu muito também essa perca. Quem manda mensagem aqui também pra gente é o Geda.com. Ele manda boa tarde a todos. Sérgio Fleury é uma perca irreparável para o jornalismo. Uma inteligência e um conhecimento absoluto. Vai fazer muita falta. Meus sentimentos a todos, familiares e amigos. Quem manda mensagem aqui também é a Maria Eugênia e o Bernardo. Ele manda boa tarde, Dário, agora você e o Marcos não podem parar. Essas mensagens, né, Dário, que chega aqui pra gente. A última mensagem que chega aqui pra gente também é a do Formiga, né? Formiga fala: Santa Cruz chora uma perca enorme. O Sérgio me fez voltar ao passado nessa reportagem sobre os trens. Eu cheguei a jantar num vagão restaurante, né? Ele fala sobre essa reportagem que a gente reproduziu, né? Da coluna Dicas feita em 2023, né? Em outubro de 2023, a gente acabou reproduzindo agora aqui também. Mas o que não faltava era histórias, né? Que o Sérgio fazia os ouvintes aqui da 104 voltar ao passado. Pode ter certeza disso, e desta maneira a gente termina a edição do Giro de Notícias desta segunda-feira, em especial, o programa todo dedicado ao grande jornalista que foi Sérgio Fleury Moraes. Pode ter certeza, essa cadeira aqui sempre estará, porque ele, para nós, representou e muito. Para você, Marcos, mais novo, aí a novidade, a revelação do jornalismo. Para mim, que já atuo no jornalismo há 12 anos, para muitos jornalistas, pode ter certeza, o Sérgio foi a referência de todos nós. E para quem está acompanhando, né, a gente sente a presença dele aqui, quem está acompanhando pelas imagens do Portal Diário Cidadão, aquele olhar, né, sempre carinhoso com a gente, muito profissional da maneira que foi com todos nós. Então nós vamos terminar o Giro de Notícias desta segunda-feira, nessa homenagem ao jornalista Sérgio Fleury Moraes, simplesmente com a última fala dele, na última participação dele aqui na 104 FM, há 15 dias atrás. O Sérgio estava sentado nessa cadeira e ele simplesmente despediu da nossa bancada. E você vai recordar aqui na 104 FM, e a gente deixa essa última fala do Sérgio. Na sequência, uma música onde o Marcos Pelegatti e eu escolhemos. Todos os convidados aqui na 104 FM termina pedindo uma música. E essa música nós escolhemos para retratar um pouco do que o Sérgio foi para nós em especial. Ô Dário, antes da gente ir para essa última fala, né, que o Sérgio fez aqui, eu só quero agradecer, né, primeiro a você por ter me cedido o espaço aqui e ter me dado essa honra, né, de ter dividido essa bancada com o Sérgio, né. O Sérgio, eu já falei isso para ele, né, em uma das edições que a gente fez da coluna Dicas. Eu falei para ele que ele foi muito a minha inspiração, né, principalmente para fazer o jornalismo. Porque eu me lembro quando eu era criança, né, o Diego, o jornalista, falou aí também, né, que ele, quando era criança, aprendeu a história de Santa Cruz através do Jornal Debate. Comigo não foi diferente. Eu aprendi a história de Santa Cruz através do Caderno D, né, do Jornal Debate, que semanalmente ele trazia histórias sobre o passado, sobre o que tinha acontecido em Santa Cruz, em diversos âmbitos, né. E eu tive a oportunidade de falar isso para o Sérgio, e agradeço profundamente também por essa oportunidade de ter tido a honra, né, de dividir a bancada com o Sérgio. Para a gente finalizar, Marcos Pelegatti, ouvintes da 104 FM, a última fala do Sérgio aqui, e certamente será eternizado por nós. Obrigado, Sérgio, obrigado, professor, grande professor, obrigado, e fique ao lado do Pai. Tenho a agradecer, né? A minha felicidade é muito grande em estar aqui. A nossa também. Em compartilhar histórias, informações, notícias com nossos ouvintes, né? Sim. Obrigado ao Marquinho aqui pela companhia, pela ajuda. E um abraço a todo mundo.